Vamos mergulhar hoje nas ideias de um livro que, olha, vira de ponta cabeça quase tudo que a gente aprendeu sobre progresso. O livro é A Crise do Mundo Moderno. Olha só essa frase do René Guénon escrita há quase 100 anos. É um desafio direto, né? A ideia de que a nossa era inteira é a crise. Não que a gente passe por crises, mas que a modernidade é a própria crise. É daqui que parte toda a análise dele. Então, para começar, é preciso entender o seguinte. Quando o Guénon fala em crise, ele não está falando de uma crise econômica ou de uma guerra, sabe? Para ele, o termo tem um significado muito mais profundo. Ele está redefinindo a palavra para descrever a condição, a essência da nossa civilização. Pensa bem, a gente cresce ouvindo que a história é uma linha reta, sempre para cima, né? Progresso. Mais tecnologia, mais conhecimento, sempre melhorando. Pois é, o Guénon olhava para isso e dizia que essa crença não era um fato, mas sim uma ilusão. E uma ilusão bem perigosa, que na verdade esconde um problema fundamental. E ele vai além. A tese dele é que a era moderna não é só diferente, é uma anomalia, de verdade, um desvio completo daquilo que seria o rumo natural de uma civilização. E é aqui que o choque de visões fica bem claro. De um lado, essa ideia moderna de progresso que não para de subir, do outro, a visão tradicional, que diz que a história se move em ciclos e que o nosso, especificamente, está numa fase de declínio. Mas de onde ele tira essa ideia de declínio? Bom, ele não inventou isso. Na verdade, ele vai buscar essa noção lá atrás, em tradições muito antigas da humanidade. Ele se baseia muito na doutrina hindu, por exemplo. Lá, um grande ciclo humano, que eles chamam de Manvantara, é dividido em 4 eras. E essas eras não são de progresso, mas de declínio. Começa lá no topo, num pico de espiritualidade, e vai descendo até chegar num vale de materialismo. E é aqui que a crítica dele acerta em cheio. Onde ele coloca a nossa era moderna, com toda a nossa ciência e tecnologia. Exato, na última e mais sombria dessas fases. A Idade de Ferro, ou Kali Yuga, a fase final de puro materialismo e caos, onde tudo se acelera na direção errada. E esse declínio espiritual, segundo o Guénon, não aconteceu do mesmo jeito no mundo todo. Na verdade, ele acabou criando uma oposição gigantesca entre o que ele chama de Ocidente moderno e o Oriente, que ainda guardaria um espírito tradicional. Mas atenção, para ele essa briga não é sobre geografia, não é sobre países num mapa. É um conflito de espíritos, de mentalidades, duas formas de enxergar o mundo que hoje são praticamente opostas. Essa comparação deixa tudo bem claro, né? De um lado está o espírito tradicional do Oriente, que é baseado em princípios que estão acima do ser humano. A prioridade é a contemplação, o conhecimento. Do outro, o espírito moderno, antitradicional, que, nega qualquer princípio superior. Aqui, o que importa é a ação, o resultado prático, material. É a diferença entre uma ciência que busca o sagrado e uma ciência puramente profana. E ele faz questão de dizer que o Ocidente nem sempre foi assim, viu? A Europa medieval, por exemplo, era, na visão dele, uma civilização tradicional, bem mais parecida com o Oriente do que com o Ocidente de hoje. Vamos focar agora num ponto central dessa crítica, a relação entre ação e contemplação, porque para Guénon a modernidade fez uma inversão total aqui. A tese dele é que o mundo moderno cometeu um erro gigantesco. Ele inverteu a ordem natural das coisas. Ele colocou o fazer como mais importante que o saber. Na visão tradicional, a contemplação, o conhecimento, vem primeiro. É o princípio fixo que dá sentido para tudo que se faz. Já no mundo moderno, o que vale é a ação pela ação. É uma agitação sem fim, um movimento constante que muitas vezes nem tem um propósito maior por trás. E essa inversão aparece claramente na ciência. A chamada ciência sagrada, ou tradicional, funcionava de cima para baixo. Ela partia de princípios universais, metafísicos, para depois aplicar isso no mundo. Já a ciência moderna, que ele chama de profana, faz o contrário. Ela tenta construir de baixo para cima, juntando um monte de fatos e análises. O resultado? Um conhecimento todo fragmentado, dividido em 1000 especialidades, sem um princípio que una tudo. Um conhecimento que só tem valor se tiver uma aplicação prática e imediata. E tudo isso, claro, leva a um diagnóstico e um prognóstico bem sombrio para o nosso mundo moderno. Para ele, todo esse caos, essa agitação sem fim e o materialismo extremo não são problemas que a gente pode consertar. São, na verdade, os sintomas, os sinais claros de que o ciclo
Tá chegando no seu ponto mais baixo, no fim da linha. Mas aqui tem um ponto muito importante. Ele não está falando do fim do mundo, como no cinema, com a destruição de tudo. A distinção é sutil, mas crucial. É o fim de um mundo. O fim da nossa civilização moderna, como a conhecemos. E assim como o inverno rigoroso é o que prepara o terreno para a primavera, esse fim, por mais caótico que seja, não é só a destruição. Na visão dele, é uma espécie de purificação. É o que precisa acontecer para que um ciclo totalmente novo possa, enfim, começar. Isso deixa a gente com uma pergunta final, e que dá o que pensar. Se essa visão cíclica da história estiver certa, e se o nosso mundo estiver mesmo no fim de seu ciclo, o que será que vem depois? Como seria o começo de um novo ciclo, de uma nova idade de ouro?